Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite, com muita alegria, com muita satisfação, saudá-los a todos com a paz do Senhor. Queremos ser gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, de estarmos aqui com os irmãos em mais um culto de doutrina, mais um culto de ensinamento da palavra. Nós aqui no templo, os irmãos ainda em suas residências, participando conosco no mesmo propósito de cultuar a Deus, de aprender um pouco mais da sua santa palavra, né? Para nós é um motivo de alegria, podemos entrar no seu lar, mesmo que seja de uma forma online, mas poder estar aí, podendo estar participando com os irmãos de algo junto, né? Estamos ainda num período da pandemia, então a gente ainda está trabalhando, mas eu queria nesta noite, antes da gente estar orando aqui para iniciar o culto em si, está passando algumas informações à igreja com relação ao retorno, né, que nós vamos ter a partir da semana vindoura, da semana que vem, acredito mais precisamente na quinta-feira, é o que o nosso pastor presidente tem nos falado, né, a partir do dia 6, né, que vai ser liberado a terceira fase, né, para que as igrejas também possam trabalhar. Nós não aderimos à segunda fase, que seria com 20% da igreja. Foi determinado pela nossa diretoria que nós deveríamos aderir à terceira fase, que viria com 50% da igreja participando dos trabalhos. Então, a partir do dia 6 agora, de julho, a gente vai poder já começar alguns trabalhos, mas culto em si mesmo, nós só vamos estar começando na quinta-feira. Foi o que o nosso pastor presidente nos pediu, por conta de ainda haver algumas preparações, meus irmãos, porque não é simplesmente só a gente voltar a cultuar, a gente abrir as portas do templo. Na realidade, existe algumas exigências do governo, né, da OMS, para que a gente possa estar voltando já a algumas atividades nos templos, não só no Ceará, mas também em todo o Brasil. E um dos tais é toda a aparelhagem, né, da máquina para medir temperatura de quem entra na igreja, de todo o processo de luva para quem for receber pessoas, a quantidade restrita de pessoas que vão estar cultuando em cada culto, né, para os irmãos terem uma ideia. Filadélfia 1, a igreja, que nós colocamos 200 crentes dentro e fica vago, em um culto normal e um período normal. Agora, com esse novo modelo de início de retorno, a nossa igreja só vai caber 40 pessoas no corpo da igreja, porque não vai haver mais aquela organização para departamento por enquanto, não. Vai ser todos em uma distância de pelo menos 2 metros de cadeira para cadeira. E a gente já mandou marcar aqui o layout aqui do templo, aonde vai ser colocadas as cadeiras, e somado com o obreiro, com o púlpito, com o músico, com todo mundo, a gente não vai passar de 50 pessoas. Então a gente vai trabalhar dessa forma, ainda restrita a algumas pessoas que têm 60 anos de idade acima, e pessoas que têm doenças tipo diabetes, hipertenso, ainda não vai poder estar voltando de início. Crianças não vai poder voltar de início aos cultos, é a recomendação do decreto do governo do estado. Então a gente vai trabalhar de uma forma de escala, digamos assim, né? Escala. A gente vai procurar trabalhar com a liderança do departamento, escalando um pouquinho de cada com grupo, para estar compondo aquele culto. Quando a gente começar a fazer, os primeiros irmãos vão entender como é que vai funcionar, porque a gente faz questão de estar explicando aos irmãos, né? For possível, a gente grava um vídeo, informando aos irmãos. O pastor Moacir vai gravar um vídeo explicando como é que é. Ainda tem protocolo para fazer, para assinar, termo de responsabilidade, que tanto eu quanto ele tem que assinar pelo Filadélfia 1, né, porque no caso de acontecer alguma coisa que não seja o que é para acontecer, nós podemos responder isso, então, para a lei, para o governo, de uma forma judicial. Então, irmãos, é um pouquinho mais complicado. Mas nós já vamos, na semana que vem, estar começando a trabalhar cultos presenciais. Lembrando aos irmãos que os cultos eles terão a duração apenas de 1 hora. Os cultos não serão mais de 2 horas, apenas de 1 hora. Viu? No caso do domingo, nós iremos fazer 2 cultos aqui na igreja. Mas os cultos têm que ser de 1 hora de duração
e o intervalo de um culto para o outro de 2 horas de duração. É o que está colocado, que está determinado, tá certo, meus irmãos? Então a gente vai passando os detalhes para os irmãos, né? Acredito, pelo que a diretoria está nos passando, que a gente irá fazer apenas 2 cultos semanais, o culto de quinta-feira e o culto de domingo, e havendo necessidade, algumas igrejas de membresia maior, como é o caso da nossa, a gente vai poder fazer 2 cultos no domingo. A gente não tem a certeza se vamos poder negociar para fazer 2 cultos na semana, no caso do culto de doutrina, mas isso aí é coisa que a gente vai acertar os detalhes. Eu estou apenas dando o parecer para os irmãos, porque eu estou vendo muito irmão ansioso, né? Muito irmão aí perguntando, questionando, e a gente está passando informação para os irmãos. Quando o pastor digitar o protocolo de organização, como é que vai ser feito, aí nós vamos dizer para os irmãos, com pontos e vírgula, como é que vai funcionar. Mas alegre seu coração, porque na semana vindoura, semana que vem, mais precisamente a partir de quinta-feira, nós vamos poder ter culto presencial na igreja, dentro dessas normas que a gente vai estar tratando. Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar o culto nessa noite. Vamos pedir aqui ao nosso presbítero adjunto, presbítero George, para que ele faça uma oração, para que Deus venha abençoar esse trabalho. Depois, o Portas Abertas, que tem nos apoiado. Eu louvo a Deus pela vida desse grupo de música aqui da igreja. Irmã Sheila vai estar adorando com os meninos, e a gente vai estar aqui adorando ao nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Oremos agradecendo a Deus, soberano e eterno Deus, Pai bendito e santo. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua casa para estar desfrutando de um trabalho, meu Deus. Nós queremos nessa noite se alegrar diante dos louvores, diante a Tua palavra, porque é ela que tem conduzido até aqui o Teu povo, ela que sustenta, ela que alimenta, é ela que renova. Senhor, nessa noite, fica conosco, nos abençoa de forma tremenda, usa aquele que vai pegar esse microfone nessa noite, a irmã Sheila, durante o louvor, meu Deus, usa ela tremendamente, que o som dos louvores possa invadir as casas, possa entrar nos seus corações, e a gente possa se alegrar durante os louvores, diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é boa, ela é agradável, a Tua palavra tem sido, meu Deus, fonte de água viva em dias de angústia, em dia de tribulações. A Tua palavra tem sido nosso sustento. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, protegido, guardado, suprido as nossas necessidades. Continua cuidando da gente, continua fortalecendo, continua nos auxiliando. Fica conosco nessa noite. É o que eu te peço e por fé já te agradeço. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia, vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Abra sua harpa cristã, no número 191 da harpa cristã, aleluia. Fala, Jesus querido. Que cada louvor, cada palavra que foi entoada nessa noite, possa ir de encontro à tua casa, de encontro ao teu coração. Que o Senhor possa falar profundamente para ti, amém? Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me calmamente,
louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Vamos adorar o Senhor. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, como é maravilhoso louvar o Senhor, aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adorar o Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
Meus amados e queridos irmãos, eu quero mais uma vez, nessa noite, com muita alegria, saudá-los a todos com a paz do Senhor. Você que chegou agora, que começou a ver o culto a partir de agora, a paz do Senhor para o irmão, para a irmã, que também começa aqui a entrar conosco no mesmo propósito de adorar o Senhor. Queridos, eu quero convidá-los para uma leitura bíblica que se encontra na carta escrita aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 em diante. Eu queria que você em casa abrisse a sua Bíblia junto comigo, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. Vamos ler esse texto com muita dedicação, com muita atenção, e certamente o Senhor ele tem algo a falar conosco nessa noite através desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus, por esta palavra a qual o Senhor nessa noite traz ao nosso coração, traz à nossa memória, Curve aí sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. A irmã Sheila ainda vai adorar o Senhor com um hino, e depois nós estaremos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai. Nessa noite, Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Que o Senhor use desta palavra nessa noite para fazer morada no nosso coração. Que ela ache guarida a cada versículo lido, cada prova de fé registrada na tua palavra. Venha nessa noite, Pai, permear a nossa vida. Venha, Pai, encontrar guarida no nosso coração e nos fazer fortaleza e nos fortalecer diante de Ti. Pai querido e eterno, que nesta noite o Senhor estenda as tuas mãos sobre toda a congregação Filadélfia 1. Que nesse momento, Pai, está conosco cultuando a Ti. E os que ainda, Pai, não começaram a cultuar, que o Senhor traga um despertamento a seus corações, para que eles também, Pai, venha, Pai, entrar conosco no mesmo propósito de cultuar e adorar o Teu nome. Venha ser conosco nesta noite, meu Senhor. Fale conosco através da Tua palavra.
pois assim nós te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar que o Senhor é fiel. Amém? Apesar de tudo que estamos passando, nós cremos que o Senhor é fiel. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode adorar o Senhor aí no teu lar? Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia.
Glórias a Deus. Meus irmãos, ainda quero fazer lembrar os irmãos que nesse início de culto presencial, os irmãos que vierem à igreja, lembre-se que todos devam vir de máscara. Sem a máscara, a gente não consegue nem entrar na igreja. Então, os irmãos venham todos de máscara, né? Quem for. Mas, pastor, como é que eu vou saber que eu posso ir ao culto? Os irmãos de departamento, a gente vai estar pedindo a liderança para fazer escala. Porque não adianta vir todo mundo para a igreja e não poder entrar, porque não vai poder ter aglomeração, todos têm que estar sentados em cadeiras, organizados da forma que a igreja está sendo organizada, né? E os irmãos que não fazem parte de departamento, que são do corpo da igreja, a gente vai sempre deixar uma margem de cadeiras vazia, para que esses irmãos possam vir ao culto. Porém, só vai conseguir estar no culto aqueles que ficarem e chegar a tempo de ocupar os lugares. Quem não chegar, não vai poder ficar, né? Porque é uma restrição do governo, né, para organizar esse início de culto nas igrejas. Porém, a gente vai procurar ver se consegue uma forma de também estar comunicando aos irmãos quem naquele dia pode vir ao culto ou não e quem fica para o próximo culto. Amém, meus irmãos? Querido, vamos estar nesse momento aqui trazendo uma palavra. Eu peço oração aos irmãos. Oreis por nós, né? Porque somos muito necessitados da oração do justo, para que nessa noite o Senhor venha nos trazer uma palavra ao coração da igreja e também ao meu coração, que também sou igreja do Senhor, né? Para que nós venhamos nos fortalecer, né? Pelo texto que lemos nessa noite, os irmãos já devem estar cientes de que assunto o pastor quer falar nessa noite, quer trazer uma palavra aos irmãos, né? Eu quero usar o texto que lemos da carta aos Hebreus, da qual a Bíblia e nenhum historiador ainda tem por certo quem é seu escritor, apesar de toda a didática e a linguagem parecer muito com a linguagem do apóstolo Paulo, mas ainda não se sabe, não dá para atribuir a ele a autoria da carta aos Hebreus. Por isso nós tratamos a carta aos Hebreus como uma carta anônima até então, né? Ainda não tem a definição ainda de quem seria o seu autor, né? Mas certamente alguém muito usado por Deus, alguém muito usado pelo Espírito de Deus, porque tem um conteúdo maravilhoso para a nossa edificação, da qual o Espírito de Deus usou do servo do Senhor para nos trazer essa palavra. Hebreus capítulo de número 11, você que está chegando agora, está sentando no sofá, nós fizemos a leitura da carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 em diante, aonde nós vamos tratar no nosso culto de doutrina nessa noite a respeito da fé. A respeito da fé. Os irmãos sabem que existe dois tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé física, é aquela fé que é alicerçada, é baseada naquilo que se pode ver, naquilo que se pode pegar. Alguns dizem que essa fé era a fé que Tomé tinha, porque Tomé é conhecido como alguém que cria naquilo que via, né? Mas na realidade existe dois tipos de fé: a fé natural, que nós tratamos desse contexto, e a fé sobrenatural, que é a fé que Jesus nos ensinou, que é a fé que é proveniente de Deus. Essa fé, ela não nasce no coração do homem quando ele vem na sua gestação, né? Quando ele vem da sua concepção. A fé, ela não nasce porque o homem já nasce corrompido. A Bíblia diz que ele já nasce do pecado. E por ele nascer do pecado, essa fé não vem mais, né, no seu coração. Ela não vem mais já com ele. É necessário que agora haja algo, uma intervenção divina, algo sobrenatural, para que essa fé venha existir nesse homem, ela venha existir nessa mulher. Então, meus amados irmãos, como é difícil falar de fé. Não é fácil a gente tratar de um assunto como a fé, tão incompreensiva por algumas pessoas, né? Tão incompreensiva. Então,
mas nessa noite nós queremos trazer uma palavra aos irmãos, concernente ao texto, falando da fé sobrenatural. A fé que já existia no mundo antes de Jesus. É importante a gente entender que Jesus não foi que colocou fé no mundo. A fé já havia antes de Jesus. Jesus enfatizou a fé com obras. Jesus enfatizou a fé com a palavra, né? Mas a fé já existia. Abraão teve fé, Moisés teve fé, e tantos outros no Antigo Testamento tiveram fé, mesmo antes de Jesus ser encarnado e vir à terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas abra a sua Bíblia nessa noite comigo, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo 11. E como os irmãos sabem como é que o pastor traz aqui um alimento à igreja, os irmãos deixam a Bíblia aberta para que nós possamos andar um pouquinho em alguns versículos desse texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 em diante. Porque o autor da carta, usado pelo Espírito Santo, ele começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O interessante que nós precisamos já entender essa palavra nessa noite, meus irmãos, é que dentro de uma ótica humana, dentro de um pensamento humano, um pensamento sólido, um pensamento concreto, um pensamento norteado pela visibilidade, quando alguém diz que o firme fundamento de algo é algo que se espera, ou seja, que ainda não existe, e a prova de algo que se não vê, logicamente, que alguém vai dizer, então não tem fundamento nenhum, então não tem alicerce, não tem base nenhuma. Como eu posso ter base em algo que eu espero que não aconteceu, e como eu posso ter base em algo que eu não vejo, eu não consigo contemplar, os meus olhos não conseguem enxergar? Pois eu quero dizer a ti nesta noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que essa é a fé que a igreja precisa viver. É esse contexto de fé que a igreja precisa viver. A Bíblia diz que aquilo que se vê não é fé. Aleluia. Não dentro do contexto dessa fé, porque essa fé é a fé sobrenatural, é a fé milagrosa. Eu posso dizer aos irmãos que a verdadeira fé, no teu coração e no meu coração, ela se constitui por um milagre de Deus. A fé, ela é o resultado de uma intervenção divina. Mas pastor, de onde é que vem esta fé? Qual é a origem desta fé? A Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17. Então, o gerador de fé, ou a geradora de fé, é a palavra de Deus. Aleluia! Mas a palavra de Deus é o próprio Deus. Eu acabei de dizer nesse momento, que antes de Jesus vir à terra, já existia a fé. Que estava em Abraão, estava em Isaac, estava em Jacó, estava em Moisés, e tantos outros que vieram antes de Cristo ser encarnado e vir habitar aqui na terra pelo período, irmão, de 30 anos. Aleluia! Mas por que, se a palavra é a geradora de fé, então quem gerou fé antes? A Bíblia diz que o verbo, aleluia, se fez carne. O livro de João, capítulo de número 1 do Evangelho de João, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele já era a palavra antes de ser encarnado. Aleluia! E era através da existência de Deus que Abraão tinha fé, que Moisés tinha fé, e que aqueles homens que foram escolhidos por Deus no Antigo Testamento geraram e tiveram fé nos seus corações, a ponto de fazer coisas tremendas através da fé, meus amados irmãos. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, ou das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Essa é a fé que nós pregamos.
Aleluia! E é a respeito dessa fé que nós queremos falar nessa noite, porque o texto que nós lemos é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. É considerado por Deus como herói aqueles que exercitam e que exercem a verdadeira fé em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, por que é necessário, é considerado por Deus como herói? Porque é difícil, meu amado irmão, é difícil, minha amada irmã, viver a verdadeira fé bíblica. Não é a fé mercantilista, não é a fé barganhadora, não é a fé que muitas vezes nós vemos as pessoas falarem por aí afora, a fé de troca. Eu tenho fé porque eu te dou e tu me dá. Não é essa fé que o Senhor Jesus pregou e colocou em nosso coração. É a fé baseada na crença da existência de um Deus soberano. Aleluia! Na crença de um Deus milagreiro, na crença de um Deus poderoso, que tem capacidade de tirar o homem do mais vil estado pecaminoso e tornar ele um vaso cheio do Espírito para a glória de Deus Pai. É essa fé. É essa fé que muitas vezes é difícil de entender e que muitas vezes é difícil de vivê-la. Aleluia! Então o escritor aos Hebreus, ele considera o capítulo 11 como a galeria, e os estudiosos, os eruditos, rabinos, consideram como a galeria dos heróis da fé. A origem da fé é a palavra. É a palavra, né? Diz o versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Todos aqueles que exercem a mesma fé, eles alcançam testemunho diante de Deus e diante da sociedade, diante da humanidade. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, você que nessa noite está nesse culto de doutrina comigo, eu preciso te dizer algo. O teu testemunho diante de Deus, aleluia, ele faz com que as pessoas e você alcance algo e coisas tremendas diante do Senhor. É através do teu testemunho, é através do meu testemunho, que muitas pessoas vão crer no Deus que eu prego, vão crer no Deus que tu prega. É através da tua mudança de vida, aleluia, através da tua nova vida em Cristo, é através do teu polimento, polido pelo Espírito de Deus, sentimentalista pelo Espírito, sensível à presença do Espírito Santo, que muitas pessoas vão querer conhecer o Deus que tu prega, vão conhecer o Deus que eu prego. O versículo 2 diz que por ela os antigos alcançaram o testemunho. Só dá para ter testemunho de verdadeiro cristão através da fé. Só dá para ter testemunho de pastor através da fé, testemunho de líder através da fé, porque tudo que aconteceu na Bíblia Sagrada, desde o nascimento, aleluia, do primeiro casal no Gênesis, aconteceu por conta da fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, é por conta da fé. E agora, conhecendo a fé cristã, e agora conhecendo esse potencial tremendo, essa dádiva de Deus que é a fé gerada no meu coração e no teu, na minha alma e na tua, no meu espírito e no teu, através da palavra. A única fonte de fé é a palavra. Aleluia! Não tem outra fonte. Você pode ler um livro bonito do melhor autor que já existiu no mundo, não gera fé no teu coração, vai gerar conhecimento. Você tem conhecimento da história, você tem conhecimento de várias coisas, mas o único livro, a única palavra que vai gerar fé no teu coração para a salvação é a palavra de Deus. É ela que vai gerar. Foi o que Paulo disse para Timóteo: conhece desde criança as sagradas letras,
que pode te preparar para a salvação, te levar à salvação, a qual foi ensinado pela tua mãe Eunice e a tua avó Lóide, tu sabe disso, bendito seja Deus, aleluia. Então a fé, ela é sobrenatural, queridos. Ninguém vai ver fé em você, ninguém vai ver fé em mim. A fé, apesar de ser abstrata, apesar de ser invisível, ser impalpável, não se pega a fé com a mão, ela traz resultados concretos. A minha fé é a igreja do Senhor, a tua fé, Filadélfia 1, ela precisa trazer resultados concretos, para que ela seja uma fé viva, baseada na santa palavra. Tiago, que foi doutrinado tantas vezes por Jesus, que foi ensinado tantas vezes por Jesus, no capítulo número 2 da sua carta, ele diz: olhe, meus irmãos, a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Ei, meu querido e amado irmão, seja um crente de fé, seja uma mulher de fé, um homem de fé, a tua fé que tenha fruto. Deixa, aleluia, o Senhor fazer fruto através da tua fé. Persevera, persiste, aleluia. Porque uma das coisas que o inimigo tem mais querido tirar nesses dias, no período dessa pandemia, nesse período pandêmico que está acontecendo em toda a terra, é a fé do coração dos cristãos. E como tem gente que está com a fé abalada nos dias de hoje, achando que a igreja não mais vai voltar ao normal, que o inimigo quer fechar a igreja. Olhe para cá nessa noite, eu vou dar o recado de Deus é todo. Olhe para cá nessa noite, irmão. Satanás não tem poder de fechar essa igreja. Satanás não tem autoridade para fechar essa igreja. Desde o dia que Jesus fez a promessa, ele disse: olha, as portas do inferno, Satanás não prevalece contra essa igreja. Se a tua preocupação é essa, levanta a cabeça, porque a igreja sempre foi atribulada, mas ela nunca foi vencida, porque a igreja pertence ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. A fé, ela é algo tão tremendo, que através da verdadeira fé, a gente consegue fazer sacrifício sorrindo. O versículo 3 vai falar do sacrifício de Abel a Deus. Pela fé, Abel pela fé ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quem fala? Abel? Não, Deus. Nós estamos falando agora. Abel já morreu, não existe mais, faz muitos milhares de anos, mas nós estamos falando agora, porque Abel foi um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Aleluia, eu devo ser um homem de fé, porque por mais que nós passe dessa vida para o outro lado, um dia alguém vai dizer: eu conheci o irmão fulano, eu conheci a irmã fulana, eles eram homens e mulheres de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A minha fé, queridos, e a tua fé, ela vai fazer com que, mesmo depois de mortos, as pessoas falem, as pessoas comentem, aleluia, porque eu e você fomos crente de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de conhecer isso, a Bíblia diz que o crente precisa viver pela fé. Pela fé, queridos. Pela fé. Paulo, sendo usado por Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O crente, ele deve viver pela fé, pelaquilo que ele espera, pelaquilo que ele crê, e não por aquilo que ele vê. Pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que está com a fé balançando, já orou, já pediu, mas não aconteceu. A fé está oscilante.
Tem dia que acorda animado, tem dia que acorda triste. Tem dia que acorda motivado, tem dia que acorda desmotivado. Tem dia que acorda tão crentinho, e tem dia que acorda assim uma banda meio incrédula. Aleluia! Essa fé não é a fé que agrada a Deus. Essa fé não é a fé sobrenatural que Jesus nos ensinou. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. A situação que está vivendo agora na tua vida, minha irmã, use a tua fé para vencer. Porque não há nada, em nenhum momento da Bíblia, na tua vida e na minha, que a fé não possa vencer. Porque a fé que a igreja tem é uma fé milagrosa. Quantos feitos, aleluia! Na Bíblia não tem espaço na galeria dos heróis da fé para resistir a homens e mulheres do que fizeram, aleluia, na obra de Deus pela fé. Do que fizeram na sua vida pela fé. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ainda hoje se fala que Caim matou Abel, mas que Abel era um homem de fé. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Viva por aquilo que você crê. Não viva o momento em si. Está acontecendo agora, daqui não sai. Não, irmão. O crente que tem a fé verdadeira, ele não para no problema, ele não para na luta. A luta está travada e ele está vendo a vitória do outro lado do muro. A luta está aqui ferrenha, mas ele está dizendo: o meu Deus vai me dar força, o meu Deus vai me dar vitória, e daqui a pouquinho vai cessar, e eu vou cantar o hino da vitória, como os hebreus cantaram quando passou o mar vermelho. Aquele povo vivia angustiado no Egito, 430 anos preso, mas quando o mar se abriu, que eles passaram, a Bíblia diz que uma senhora de idade pegou um pandeirozinho dentro do outro lado do mar e começou a tocar e dizia assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e começou aquele movimento, aquela alegria, porque Miriam cantou o hino da vitória. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Levante a tua mão, levante a tua cabeça, receba essa profecia. Deus vai te dar vitória através da tua fé. Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas o Senhor mandou profetizar sobre a tua vida, que através da tua fé, Deus vai alcançar o objetivo pelo qual você tem orado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque a fé da igreja, irmão, a fé sobrenatural, a fé que a carta aos Hebreus fala, é uma fé poderosa. Jesus, certa feita, no capítulo 17 de Lucas, versículo 6, ele diz uma coisa, se falando de fé, ele atribui a um poder tremendo a fé. E ele diz algo que chama a atenção, porque ele diz assim: olhe, e ele respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão ou de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, um pé de amora grande, imenso, arranca-se e planta-se no meio do mar, e ela lhes obedecerá, ou obedecia. Você já pensou? A fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão. O menor grão que havia em Israel era um grão de mostarda. Era como se fosse um gergelim nos dias de hoje. Você já viu um grão de gergelim? Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você tinha poder para dar ordem a essa amoreira: saia daqui agora, vá se plantar no meio do mar, e ela ia. Veja o poder da fé. E o mesmo Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 17, 20, agora ele vai usar outra verbalização, ele vai dizer que agora é para dar ordem ao monte, não é mais uma amoreira. Se vocês tiverem fé, do tamanho ou como um grão de mostarda, outra tradução, direi a este monte: se planta no meio do mar, e assim se faria, disse o Senhor Jesus. Quem falou foi Jesus.
Quando ele fala de fé, ele tira todo o limite, aleluia, contra a fé. A fé que a igreja tem é uma fé ilimitada. Creia nessa palavra nessa noite. É a tua fé que vai te fazer vencer. É a tua fé que vai te levantar. É a tua fé que vai te dar vitória. Usa a arma que Deus te deu, que é a tua fé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o autor narra várias passagens com relação à fé. Ele fala de Enoque, que foi um homem que tinha tanta fé, que Deus disse assim: rapaz, Enoque tem tanta fé, que eu vou trazer Enoque para perto de mim. Pois Enoque foi transladado vivo. Enoque não morreu, irmão. Enoque agradou tanto a Deus, versículo 5 do texto que nós lemos. Pela fé foi transladado, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Quando a gente agrada a Deus com a fé, Deus quer que a gente fique perto dele. Enoque, ele professava uma fé tão grande em Deus, que o Senhor... Eu quero Enoque para perto de mim e transladou. Transladar é arrebatar vivo. É uma mudança de local rápido. Ele foi transladado para morar com Deus. Deus transladou Enoque, irmão. Porque era um homem a qual a sua fé era tão grande, que Deus quis que Enoque fosse estar com ele. Porém, do mesmo instante em que Deus usa do autor para dizer que Deus transladara Enoque, porque a sua vida era uma vida de um homem de fé e agradou a Deus, que também deve ser a minha vida e também a sua vida, meu irmão, minha irmã nessa noite. A mesma Bíblia diz que sem fé, olhe para o versículo 6, ora sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Querido, Deus não é uma história contada, não é uma peça ensaiada, e nem tampouco uma fábula digitada. Deus é real. O Senhor, Ele é real. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Porque para aproximar de Deus verdadeiramente tem que ter fé. Para chegar no tempo da igreja, sentar numa cadeira e ver um culto, não. Mas para se aproximar de Deus e ter uma vida de comunhão com Deus, precisa ter fé. Pois a Bíblia diz que a fé na vida do crente, nós acabamos de ler que é necessária. É necessária a fé. Ninguém serve a Deus de verdade sem fé. Aleluia. E o Espírito de Deus me faz sentir aqui, irmão, nesse momento. Aleluia. Que nesse exato momento, tem pessoas que estão vendo esse culto, que está com a fé abalada, que está com a fé em baixa, que já não crê como cria antes, que já não tem mais força para louvar na sua casa, que já não tem desejo de abrir a Bíblia para ler a palavra, que não curva mais o joelho diante de Deus. Aleluia. Olha, nesta noite, deixa eu falar para ti, o Senhor tem visto a tua vida, o Senhor tem contemplado a tua casa. Aleluia, o Senhor tem visto o teu coração, tem visitado a tua alma, Ele tem visto o teu sentimento, e a palavra do Senhor para ti nesta noite é esta: põe-te em pé, diz o Senhor, e eu falarei contigo. Põe-te em pé, levanta a cabeça, aleluia, coloca a tua fé em ação, porque não há dificuldade que vença a fé. Glórias a Deus. Nós podíamos nessa noite passar a noite aqui citando o versículo e dizendo quem venceu e quem não venceu a dificuldade através da fé. E teria muito, irmão, muitos versículos para citar
Abraão foi um homem que atendeu um chamado de Deus, aleluia, pela fé. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, para que Abraão fosse pai de uma grande nação com uma mulher estéril do lado. Talvez Abraão dissesse: eu não vou nem me sair daqui, que a minha mulher nem filho tem, como é que eu vou ser pai de uma nação? Através de quem? Mas a Bíblia diz que pela fé, Abraão creu em Deus e saiu da sua terra. Sarai era estéril, não podia ter filho. E saiu, mas Abraão caminhando, aleluia, pelo deserto, por um lugar que ainda não sabia onde seria. Deus não havia dito. Mas a Bíblia diz que Deus fez a Abraão uma promessa: tu vais ser pai de uma grande nação, e a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia da praia do mar, aleluia. Mas Sarai não podia ter filho, e a Bíblia diz que passou-se 25 anos, que Deus fez a promessa a Abraão, e Sara engravidou. Sabe com quantos anos? 75 anos. Se tiver nessa noite algum médico me ouvindo, ele vai entender o que eu vou falar. Que uma mulher com 75 anos, ela não pode ter filho, é impossível ela ter. Ela não ovula mais, ela não tem mais como ter filho. Não tem a mínima possibilidade, nem que seja ela a mulher mais fértil, aleluia, na sua juventude, com 75 anos, ela não tem mais. Você pode pesquisar, você pode ir atrás, pode consultar um médico, e uma mulher com 40 anos, meus amados irmãos, ela já tem um risco grande em engravidar. Mas a Bíblia diz que Sara teve um filho por nome Isaque, aleluia, com 75 anos de idade. E você sabe quem fez? Quem fez foi o velho Abraão com 100 anos de idade, porque tiveram fé na promessa de Deus. Tiveram fé na promessa daquele. A Bíblia diz: porque ela guardou a promessa, aleluia, e creu naquele que a fez. E ela teve um filho, sim, aleluia. Abraão foi pai de uma grande nação, sim, aleluia. Porque a fé da igreja é a fé que opera milagre, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa vida, ela precisa ser norteada, alicerçada pela fé. Eu estava essa semana pedindo a Deus uma palavra para a igreja. Eu sou assim: fale de fé. Fale de fé, lembre o povo, meu povo, quem sou eu. Lembre dos meus feitos, diga para eles que eu não mudei. Diga para eles que eu não mudei, diga para eles que eu sou o mesmo, aleluia. Que eu tenho o mesmo poder e a mesma autoridade. Que eles exerçam a fé que foi gerada em seus corações. E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, para concluir essa palavra, escrevendo a carta à igreja da Galáxia, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida e a tua precisa ser uma vida alicerçada pela fé. A minha vida e a tua precisa ser uma vida voltada, esperada pela fé. As minhas apetições, as minhas guerras, as minhas lutas, as minhas batalhas, os meus problemas, não esqueça dessa palavra nessa noite, vai ser resolvida através da minha fé em Deus. Não desista da sua fé. A verdadeira fé, ela é eficaz, porque ela é feita na palavra, e a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Aleluia. Então nessa noite, meu irmão, viva a verdadeira fé. Viva a fé que alicerça a nossa nova vida em Cristo. Não existe crente perdedor.
Existe crente que não usa a fé que tem. Não existe crente perdedor. Jesus não chamou a igreja para perder em lugar nenhum, e nem em caso nenhum. A igreja não é para perder batalha nenhuma, lugar nenhum, caso nenhum. Agora, existem pessoas que não exercem a fé que foi gerada em seu coração. E eu lhe convido nessa noite, eu lhe desafio a ser um homem de Deus e uma mulher de Deus de fé. Viva a verdadeira fé, porque a fé, ela é para sempre. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha parado de pregar. Paulo tinha parado de anunciar o evangelho. Estava encerrando seu ministério. Seguindo para Roma, aonde ele já sabia que seria decapitado. Lá Paulo sabia que ia morrer. Mas na sua despedida ao seu filho na fé, Timóteo, no último livro que ele escreveu, que foi a segunda carta a Timóteo, a última epístola, Paulo diz: olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu não fugi das batalhas, eu tive lá presente, nenhuma delas eu recuei. Eu combati. Eu encerrei a minha carreira, o meu ministério está encerrando aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por libação. Mas eu guardei a fé. Queridos, a fé, ela vai permanecer para sempre. Pastor, e a fé permanece no céu? Permanece para sempre. Porque a fé, ela é gerada de Deus. O que você tem na sua vida, a fé é uma dádiva de Deus, nunca esqueça disso. E use essa dádiva para vencer as batalhas. Levante a sua cabeça. Não se entregue ao desânimo. Não se entregue, aleluia, à inoperância. Não ache que você foi derrotado, que você está morto, está aniquilado. Levante a tua cabeça e exerça a tua fé em Cristo, e você vai vencer essa batalha junto conosco, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que os meus irmãos recebam essa palavra, guarde ela no seu coração e creia nessa palavra, porque ela é fiel, porque ela é verdadeira, né? Querido, nós vamos estar encerrando já o trabalho, encerrando o culto. Queremos aqui estar concluindo. Vamos estar concluindo o trabalho, orando a Deus, né? Para que a gente venha estar encerrando o culto nesta noite, nosso culto de doutrina. Já ouvimos louvores maravilhosos, já ouvimos orações intercessoras, né? Já ouvimos também a ministração da santa palavra do Senhor, e agora também vamos estar orando, para que a gente venha estar concluindo o trabalho. Então os irmãos, da qual Deus avisa, a Congregação Filadélfia, aguardem, nós vamos estar passando mais informação aos irmãos, daqui para domingo, ou até segunda-feira, os irmãos vão estar recebendo aí as informações mais necessárias, mais esclarecedoras, com relação ao retorno da igreja, para que ninguém venha ficar desconhecido do que vai acontecer. Amém, meus irmãos? O presbítero George vai estar orando para encerrar, e hoje ele também vai estar impetrando a bênção apostólica. Ele vai orar e vai impetrar a bênção apostólica, e a paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe, um grande abraço no coração de vocês, e nós estamos com muita saudade de vocês, muito ansioso para começar de novo ver a face dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos já estar finalizando com a oração. Soberano e eterno Deus, Pai bendito e santo, mais uma vez elevo a voz em oração e te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de fazer parte do teu reino. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo. Queremos te apresentar cada família, cada lar, queremos te apresentar todos aqueles, meu Deus, que faz parte desse trabalho, que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, ajudando dia por dia
nos ajuda, meu Deus, em meio a esta caminhada, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, entendendo que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Sabemos, meu Deus, que estamos à porta para voltar aos trabalhos, meu Deus, que a tua mão protetora, a estratégia que vem do alto, meu Deus, possa conduzir os pastores, aqueles que vão estar responsáveis, meu Deus, cuida de cada um, supre também as suas necessidades. Queremos apresentar todos os pastores, queremos te apresentar o pastor desta congregação, o pastor Júlio. Continua cuidando do teu filho, continua ajudando ele nesta caminhada, livrando de todo mal, ajuda o teu filho a cada dia mais, a sua família, dando a ele sabedoria do alto, dando a ele discernimento, dando ele cada dia mais, abrindo a porta da palavra, em meio a cada mensagem que ele tenha trazido, meu Deus, para o teu povo, que ele tem pregado neste altar, durante esse tempo, meu Deus, ele teve online, ele teve em na sua casa, meu Deus, apresentando cada irmão, apresentando cada casa. Também nós estamos, meu Deus, elevando as nossas mãos e dizendo obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter colocado em nossa vida, na vida desta congregação, este pastor, meu Deus, que é compromissado com a obra, que é responsável com o reino, cuida do teu filho e ajuda ele cada dia mais. Assim queremos te apresentar, meu Deus, a equipe que monta este culto, o sonoplasta, o pessoal da mídia, os músicos, portas abertas, ajuda cada um, meu Deus, supre também as suas necessidades, ajuda a sua casa, sua família, continua conduzindo o teu filho com temor e sabedoria na tua presença. Assim olha para a tua igreja, para todos os membros e congregados, supre todas as suas necessidades, continua dando força, vigor, alegria, temor para com o teu reino. Assim, meu Deus, é o que eu te peço, assim é que eu oro, já agradecendo no teu nome, que vive e reina para todo sempre. Amém? Eleve as suas mãos, curve a sua cabeça e seja ainda abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus. E quem crê nesta bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.